Brasil é notícia mundial. A Amazônia está em chamas. Artistas, celebridades se unem no mundo inteiro em defesa da floresta. Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio e muitos outros. Bolsonaro, no seu mundo paralelo, tenta disfarçar e acusa ONGs pelo problema. O discurso vem a calhar, porque afinal de contas, tira o foco do real problema, que é o seu discurso, suas ações e seus interesses. Sobre suas ações e sua culpa, podemos começar dizendo que lá na campanha ele já falava e mentia que o IBAMA era uma indústria da multa. Ele prometeu e cumpriu, fez uma limpa no Instituto. 89 milhões a menos de verba. Também não vamos esquecer que lá na campanha ele já falava que iria defender os interesses dos latifundiários. Depois de eleito, ele chega sugerindo o fim do Ministério do Meio Ambiente. Não conseguindo, não satisfeito, ele indica para a pasta Ricardo Salles, um cara que é do Novo e foi secretário na gestão Alckmin em São Paulo e tem um histórico de envolvimento com fraudes em licenciamentos ambientais para defender interesses privados. Esse é o cara que ele coloca para cuidar do meio ambiente do Brasil. Nesse sentido ainda, o governo cria um núcleo de conciliação que na prática anula as multas lá aplicadas pelo IBAMA, da tal indústria da multa que o Bolsonaro criou na cabeça dele. Sim, eu digo que é mentira porque na prática essas multas quase nunca eram cobradas, coisa em torno de 5% apenas. E ainda destas, em 2019, 39% de redução nas multas do IBAMA. Ora, o governo criou um sistema que avisa quando o IBAMA vai sair para fiscalizar. Eu acho que isso explica por que da redução das multas. Gente, é bizarro. E ainda assim tem gente passando pano querendo justificar que as queimadas não são culpa do Bolsonaro. São sim, são culpa das ações do Bolsonaro. Por exemplo, dá para citar aqui também uma ação onde o governo cortou a metade do orçamento do Preve Fogo. E é claro, né, gente, a cerejinha do bolo, a demissão do cara responsável pelo INPE, que é um instituto que acompanha o desmatamento, que faz uma análise científica da coisa e apresenta dados robustos, dados que confirmam um aumento de 89% no desmatamento em 2019. Quer dizer, né, gente, o Bolsonaro demitiu um cientista por fazer o seu trabalho. Resultados disso tudo, por exemplo, Alemanha e Noruega suspenderam a grana lá do Fundo de Proteção da Amazônia. É um fundo que ajudava na fiscalização. Agora vamos falar concretamente. Os dados do INPE e do IPAM apontam que os 8 primeiros meses de 2019 apresentam um recorde de desmatamento, um recorde desde 2013. Até o dia 19 de agosto, o país apresentava quase 73 mil focos de calor, um aumento de 83% em relação ao mesmo período do ano passado, que pode ser observado por diferentes instrumentos. Até a NASA também divulgou imagens que apontam essas queimadas. Só na Amazônia, no mesmo período, são quase 39 mil focos de calor. Um aumento absurdo, um aumento chocante na ordem de 140% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. E se quisermos pegar um período maior, se a amostragem for em relação aos 3 últimos anos, ainda assim, esse aumento é na ordem de 70%. Não há justificativa. A nota técnica do IPAM ainda aponta que a estiagem, a seca, não pode ser utilizada como argumento para justificar o que está acontecendo. O período 2016-2018 foi mais seco que o atual e com menos queimadas, com menos focos de calor. E não é pouca coisa a menos. Outro ponto interessante que a nota técnica do INPE aponta é que os focos de calor estão justamente nos municípios onde há mais desmatamento. O que a gente sabe?
que a queimada é o que acontece depois do desmatamento, justamente para limpar a área. Tudo leva a crer que essas queimadas são intencionais, pelo menos a maioria delas, e elas vêm para atender um outro ponto que eu falei há pouco, que é a questão do interesse. Qual é o interesse do Bolsonaro? Bom, o interesse, na verdade, não é do Bolsonaro, ele está apenas cumprindo uma promessa de campanha, que era defender os interesses dos latifundiários. Esse sim tem muito interesse em expandir a fronteira da sua atividade, do seu latifúndio. Quando o Bolsonaro faz vista grossa, quando o Bolsonaro dificulta a fiscalização, não significa que ele está indo lá acender o fósforo para tocar fogo na mata, mas ele está criando a condição para que os próprios ruralistas façam isso. Quem é o culpado em última instância? E é óbvio, né, gente? É evidente. As queimadas não começaram na Amazônia em 1º de janeiro de 2019. Agora tá claro, tá cristalino que elas aumentaram num volume insuportável, que pode chegar num ponto irreversível. Isso quer dizer que se as queimadas não começaram com Bolsonaro, elas pioraram com ele, e muito. Por exemplo, o Brasil vinha recebendo prêmios de combate ao desmatamento. De 2004 a 2012, batemos todos os recordes nesse sentido. Até 2015, continuávamos com excelentes índices. É só depois da instalação da crise política, que gerou o golpe e a implantação dessa novíssima, eu diria, matriz econômica, que a coisa começou a degringolar. E vai ficar mais evidente isso a partir de 1º de janeiro de 2019. Não é coincidência, gente. São Paulo nunca tinha virado noite às 3 da tarde por influência das queimadas na região norte. E não, gente, não esperem nada, nadinha da Europa. Eles não vão mover uma palha, não vão fazer nada além de discurso. Isso é bobagem, eles falam isso para agradar a população local. À medida que eles fazem isso, eles também impõem ao Brasil, num momento onde a América Latina como um todo está de joelhos, um acordo comercial que na prática estimula as queimadas. Por quê? Porque estimula a expansão do setor agrícola, do setor primário como um todo, que é o setor que tem essa sanha por desmatar. O problema não é o Bolsonaro é apenas uma ferramenta, o problema é o capitalismo. Toda vez que a centralidade passa por um ajuste, a periferia é que sofre. O capitalismo é um sistema que depende do aumento permanente, infinito do consumo, da produção. Só que isso tem que acontecer numa natureza limitada, numa natureza finita. E agora o planeta está chegando no seu ponto limite, o planeta está agonizando. Enquanto as potências políticas tuteladas pelas forças do mercado, lá na centralidade do capitalismo, entretem o povo com discursos pró-Amazônia, socam na gente um acordo comercial que mantém a estrutura de transferência da riqueza da periferia para a centralidade. E essa estrutura depende que nós continuemos sendo um país agroexportador, portanto, um país que estimula a dizimação do meio ambiente e da Amazônia. Portanto, minha gente, vamos parar e vamos pensar. A luta anticapitalista é uma luta pela vida, é uma luta pela nossa sobrevivência. Não há como o nosso planeta continuar suportando o capitalismo. É necessário derrubar o capitalismo. E a primeira coisa é a tomada de consciência. À noite das 3 da tarde em São Paulo, as imagens da NASA com as nuvens de fumaça sobre a América do Sul, tudo isso são apenas os sinais. Esses sinais têm que servir para que isso sirva de alerta. E a tomada de consciência é o primeiro passo para mudarmos essa realidade. Eu sei, é um assunto pesado, a gente fica até com a voz engasgada para falar, mas a gente tem sim que fazer alguma coisa. Tá ok, moçada? Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, faz esse vídeo circular, se inscreva aqui no canal e se puder e quiser,
Se tiver condições, seja um dos nossos apoiadores. Ajude a manter o Saia da Matrix no ar. Vai estar aqui na descrição o nosso site e o nosso Apoia-se. No site você encontra todas as formas de ajudar e também vai estar aqui nos comentários todos esses endereços. Falou, moçada. Valeu e até a próxima.